Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Banda, pessoal do YouTube. Pessoal, eu fiquei relutando a trazer esse tema aqui, porque é um tema que pode, querendo ou não, dar um pouco de insegurança para alguns, um pouco de dúvida para outros e questionamento também para outras pessoas e até mesmo a falta de crença para alguns. Que no caso seria a incorporação. Ela pode matar, pode fazer mal para um médium a chegar a um ponto de aquele médium acabar falecendo, ou seja, a incorporação ela pode matar. É um tema polêmico demais, eu vou explicar para vocês. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo do início ao fim. Até então, por que eu resolvi trazer esse vídeo, né? Existem dois fatores, tá, que aconteceu, né? Um fator que foi, uma pessoa me perguntou, Patrick, quem tem problemas de saúde, né, a incorporação ela pode fazer mal? Então primeiro foi esse questionamento, foi essa pergunta. E depois um outro fator que aconteceu comigo, né, pelas histórias contadas para mim através dos meus familiares, né, que foi que a minha avó, né, a minha avó materna, ela faleceu, né, devido a trabalhos espirituais, que no caso é a incorporação. Então isso é um pouco pesado se a gente for parar para analisar. Realmente é algo bem polêmico, que eu acho que muitos pais de santo têm uma insegurança de falar sobre isso, ou medo de represária quando vai falar sobre esse assunto. Mas eu vou falar e eu quero que vocês acompanhem esse vídeo do início ao fim, curta, compartilhe. E é claro, como é uma polêmica, basta compartilhar aí para Deus e o mundo aí, para o pessoal compreender também sobre esse assunto. Sem delongas, sem vinheta, bora pro conteúdo. Enfim, pessoal, o que acontece? Primeiramente eu vou explicar para vocês sobre o que é uma incorporação, tá? A incorporação, tá, ela remete a um tipo de possessão. Resumindo, mas possessão, tá? Dentro da cultura umbandista, dentro da cultura afro, tá? Dentro da cultura de religiões que trabalham com a incorporação, é dito que essa manifestação se trata de incorporação e não de possessão. Por quê? A palavra possessão se remete muito ao cristianismo, né, e se remete muito ao diabo, a algo ruim, a algo demoníaco. Então por isso que a religião afro, ou religião que trabalha com esse tipo de incorporação, né, não fala sobre possessão, porque a possessão é algo sem controle, algo que não é voluntário, tá? Diferente de uma incorporação, que é algo consentido pelo médium e pela entidade. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês que a incorporação ela funciona como? É quando um espírito, tá? Que eu tenho um espírito, ele vai se acoplar no meu corpo. Alguns acreditam que esse espírito ele vai se acoplar aos meus chakras, aos meus pontos energéticos, aos meus canais mediúnicos, e outros acreditam que eles vão simplesmente dominar o meu corpo físico e a minha mente. Então cada cultura vai acreditar de uma forma, tá bom? Mas, enfim, nesse processo, o que acontece? Nós temos um espírito, tá? Que é uma energia, tá? Espírito, gente, espírito, entidades, tá? São o quê? Energias, tá? São energias, são fluidos energéticos. Vamos dizer que um espírito seria uma tomada, tá? Olha o exemplo. Só para vocês compreenderem, viu, gente? É um exemplo aqui, mas só para vocês compreenderem que um espírito, ou seja, uma entidade seria um fio desencapado, tá? Uma energia, um choque, uma luz, tá? Dito isso, o que acontece? Nosso corpo, a gente tem uma energia, nosso corpo está acostumado com a nossa energia, né? O nosso corpo físico. Isso, naturalmente, é algo que todos nós compreendemos, né? A nossa energia, o nosso espírito, então o nosso corpo está acostumado com isso, tá? Desde a nossa infância, desde quando nascemos. Porém, aqui nós temos uma energia distinta. Distinta quer dizer o quê, pessoal? Não que a gente não conheça, mas uma energia que não faz parte necessariamente do nosso corpo físico. Essa energia ela pode fazer parte da nossa ancestralidade, pode fazer parte da nossa egrégora espiritual, porém ela não faz parte do nosso corpo físico, é uma energia de fora. O nosso corpo físico ele está acostumado com a nossa carga energética, que é a energia do nosso espírito. Então eu tenho um espírito, eu tenho uma energia aqui, que ela vai se acoplar ao meu corpo. O meu corpo ele pode muito bem não estar acostumado
aquela energia. Então, quando essa energia, que no caso é o espírito, ele se acopla no corpo físico do médium, o corpo do médium vai ter reações. Exemplo, mesma coisa, tá? No seu corpo corre eletricidade. Tá? Isso é uma questão química, física, sei lá, mas no nosso corpo corre eletricidade. Ponto. Nosso corpo conduz eletricidade, corre eletricidade. Então, se eu falar para vocês o seguinte, um choque, ele pode nos fazer mal? Você vai dizer, pode. E eu poderia responder, mas se o nosso corpo ele também contém eletricidade, se o nosso corpo também contém energia, por que que um choque elétrico vai nos fazer mal? Pelo simples fato que o nosso corpo, pelo simples fato que a eletricidade que corre no nosso corpo não é a mesma eletricidade que está correndo ali naquele fio desencapado. Tá? O nosso corpo não tem uma adaptação para aquele tipo de corrente elétrica. Mesma coisa funciona com uma entidade. O nosso corpo ainda não tem a capacidade de suportar aquela energia, porque o nosso corpo está acostumado com a nossa. Tá? Isso é um fato. Deixando bem claro que eu estou dando apenas aqui um exemplo, viu, gente? Deixando aqui bem claro, é um exemplo. Por isso que dentro das religiões de matriz africana, que trabalham com incorporação, existe o que? A preparação conhecida como desenvolvimento mediúnico. Por que que existe isso, pessoal? Vamos dizer que o desenvolvimento mediúnico, ou a preparação mediúnica, seria como se fosse os IPIs de um trabalhador que trabalha com eletricidade. Então você precisa, vamos dar um exemplo, tá? Mais outro exemplo aqui. Um trabalhador elétrico, um eletricista, ele vai usar os seus IPIs para não tomar um choque, ou para que aquela corrente elétrica, quando ele possa pôr a mão em um fio, aquela corrente elétrica não cause danos, tá, ao corpo físico daquele trabalhador. Então ele vai usar botina, ele vai usar uma luva, ele vai usar capacete, ele vai usar IPIs. Mesma coisa seria o desenvolvimento. O desenvolvimento seria os IPIs para o médium. Então, a gente tem o desenvolvimento que vai preparar o corpo físico do médium para que aquela energia, mesmo sendo uma energia boa, não prejudique o corpo físico do médium. Ponto final. Ah, Patrick, então você está dizendo que as entidades elas podem prejudicar o médium? Não necessariamente a entidade vai prejudicar o médium, mas temos que compreender que entidades são energias. E para que a gente possa trabalhar com esse tipo de energia, nós precisamos estar preparados, que no caso é o desenvolvimento mediúnico. Aí ocorre aquele fato. Quando nós não estamos preparados, aquela carga elétrica, por assim dizer, vai acabar prejudicando o corpo físico do médium. Ponto final. Aí vamos agora para o fator. Quem tem problemas de saúde pode trabalhar com incorporação? Pode, porém é necessário ter alguns cuidados. Por que que eu estou dizendo isso? Quando nós temos algum problema de saúde, devemos compreender que quando recebemos uma entidade para incorporar, aquela entidade é pura energia. E é claro que a energia pode modificar o nosso corpo em determinados sentidos. Um exemplo, coração, tá? Pressão. Então quem tem problemas cardíacos, a incorporação ela deve ser trabalhada bem minuciosamente. Por quê? Porque quando recebemos uma carga energética, isso pode afetar ou acelerar o coração do indivíduo, porque tem ali uma carga um pouco mais elevada que a nossa e o nosso corpo vai sentir aquela carga, tá? Por isso que é muito importante que o médico se prepare e caso tenha problemas desse tipo de saúde, a incorporação seja mais equilibrada ou que tenha um processo de adaptação um pouco mais diferente, tá bom? Porque sim, isso pode acabar prejudicando o médium e sim, pode chegar a fazer o médium levar o médium ali a falecer. Nossa, Patrick, sim, desse mesmo jeito, pessoal, pode fazer com que o médium chegue sim a falecer devido a esse problema de saúde e devido a essa falta de preparação. Ah, mas Patrick, isso não seria pesado? Não, pessoal. O que eu estou falando é uma questão de lógica que muitas pessoas não falam, tá? A outra questão, isso aí já resumiu, né? A outra questão é
Médios às vezes que têm ou que possuem algum tipo de doença que são mais brandas. Um exemplo, o médico que esteja gripado ou o médico que tem uma imunidade baixa, ele recebe uma entidade. Então quando esse médium ele incorporar, ele precisa ter alguns cuidados específicos também para que a entidade não venha prejudicar a sua saúde. Mas Patrick, como assim a entidade vai prejudicar a saúde do médium? Não a entidade em si, pessoal, mas sim a manifestação. Porque quando a gente fala de manifestação, a gente está falando de energia. Mas dentro dessa analogia, vamos lá, um médium que tem um problema de imunidade baixa. Quando a entidade incorporar, caso ele não tenha nenhum problema grave, a entidade ela trabalhará o quê? De chinelo ou de sapato, né? Para que o médium não fique com o pé no chão, pois ele tem uma imunidade baixa. Então, quando existe médiums com problemas de saúde, a mediunidade do médium vai ser trabalhada de forma um pouco diferenciada para que não haja problemas na saúde do médium. Ah, Patrick, isso é demais. Não é demais, é um fato. Agora, por que eu falei para vocês que aconteceu esse fato com um dos meus ancestrais, que é a minha avó? Vamos lá, vou explicar para vocês o que aconteceu, ou o que é dito, tá? Por muitas pessoas. A minha avó, pelos meus familiares. A minha avó, né, materna, ela tinha um problema cardíaco. No caso, um problema no coração, tá? E ela era médium, ela era benzedeira e trabalhava com as suas entidades. Bacana. E ela, no bairro onde ela morava, ela ia muito em casas, né, nas casas das pessoas que precisavam. Às vezes tinha uma casa que estava precisando da ajuda dela, enfim. O que me conta é o seguinte, o que me contam, tá? Como meus familiares me contam, é que teve uma família que precisou do auxílio dela, pois a família estava passando por perturbações ou por obsessões espirituais dentro da casa, ou seja, a casa dela estava sendo, a casa dessa pessoa estava sendo obsediada. A minha avó, é claro que gostava muito de ajudar essas pessoas, ela foi até a casa dessa pessoa para poder limpar ali, né, para poder mandar esse espírito embora, para poder limpar essa casa, tá? Como eu falei para vocês, minha avó tinha um problema cardíaco, problema no coração, tá? Chegando lá naquela casa, né, nessa casa, ela acabou manifestando aquele espírito, né? Porém, aquele espírito, tendo uma carga muito densa, acabou causando ou trazendo um efeito, né, para o corpo físico dela, e como ela tinha um problema cardíaco, um problema no coração, isso fez com que acarretasse num problema mais grave, e ela chegou a falecer por esse motivo. É claro que na conclusão da morte foi problema cardíaco, mas, como eu falei para vocês, a causa desse efeito, desse problema cardíaco, foi essa sobrecarga energética que aconteceu na incorporação. Isso é o que é dito para mim, onde todos os meus familiares acreditam nisso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas deixando bem claro, como eu falei para vocês, sim, a incorporação ela é algo complexo, a incorporação é algo que deve ser trabalhado corretamente, por isso que existe o desenvolvimento. E mais uma vez falando, sim, pessoal, a incorporação ela não é para todos, mesmo que todos queiram. A incorporação não é uma mediunidade de brincadeira, onde que, eu quero incorporar, eu vou incorporar, não é assim que funciona. A mediunidade ela tem que ser trabalhada passo a passo. E não se preocupe, a mediunidade ela pode matar, não sei o que, pode fazer mal. Não, pessoal. Quando você faz as preparações devidamente, quando você faz o seu desenvolvimento da forma correta, a incorporação ela não vai te trazer danos, nem sequelas negativas. Agora, quando você faz isso de forma errônea, e principalmente para você que tem problemas já, se você não trabalhar isso da forma correta, é claro que pode ser que aconteça algo de ruim. Isso para tudo na nossa vida. Se você não faz as coisas da forma adequada, se você não manuseia, um exemplo, se você é um operador de máquinas, né, mas você não tem habilidades, ou você não é um operador e mesmo assim vai querer operar uma máquina, vai ter riscos. Mesma coisa se você pegar um carro para dirigir não sabendo dirigir. É claro que vai ter riscos. Então é tudo dentro dessa analogia. Deu para vocês compreenderem um pouco? Mas
E qual é a sua opinião sobre esse assunto? O que você acha? É uma polêmica, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, não esquece aí de deixar o seu comentário, de curtir esse vídeo e, é claro, compartilhar, porque vai ter muita gente que vai falar muita coisa, né? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.